gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje vou responder algumas perguntinhas que vocês me deixaram aqui na comunidade do YouTube. Se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui. É isso, então vamos começar. Bora lá, gente. Primeira perguntinha. Continua na academia? Foi ótimo. Vai deixar seu cabelo crescer ou não liga muito no complemento? Então, gente, sobre academia, eu não vou continuar. Eu vou fazer meus exercícios em casa, porque não tem como mais eu ir na academia por falta de tempo. Eu só tinha amanhã para poder gravar algum vídeo, fazer alguma coisa, né? Porque o Manuel ele trabalha de tarde e à noite, aí eu fico com o Pedro nesse tempo, né? Em tempo integral, eu não tenho rede de apoio, o Pedro não vai pra creche. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que fazer tudo de manhã. E aí, eu tava usando esse meu tempo para poder ir pra academia. E lá a gente ficava mais ou menos umas 3 horas, porque o Manuel fazia os exercícios dele e eu ficava com o Pedro. E aí depois eu fazia os meus exercícios e ele ficava com o Pedro. Então, gente, era uma coisa que demorava muito. Porque como a gente não tem rede de apoio, não tinha ninguém para deixar o Pedro. Se a gente tivesse, por exemplo, a gente deixava o Pedro com alguém e nós dois treinávamos juntos no mesmo tempo. Então seria 1h30, não 3 horas. Mas como não tem, a gente estava gastando toda a nossa manhã lá. Aí, tipo, antes da gente ir, a gente fazia nosso pré-treino, aí fazia os exercícios, voltava, comia, aí depois tinha que fazer o almoço, aí depois ele ia trabalhar e eu ficava com o Pedro. Então, não tava dando certo, porque tinha muitos compromissos para mim fazer que eu não tava conseguindo por conta dessa falta de tempo. Então, eu desisti, eu fui só um mês, né, porque eu já tinha pagado. E aí, se eu quiser fazer algum exercício, eu tô fazendo em casa mesmo, só pra, tipo, não ficar muito sedentária, né, ficar mais ativa. Mas a academia mesmo eu não vou continuar por agora. Talvez num futuro, né, quem sabe, mas por enquanto não. Porque é muito necessário esse tempo pra mim. E sobre o comprimento do cabelo, eu não ligo muito, mas eu vou deixar ele crescer, né, mais ou menos até no meio das costas. Assim que ele crescer, eu vou cortar de novo, né, vou cortar mais ou menos aqui, não vou cortar muito curtinho, igual eu cortei. Mas eu não quero ter o cabelo mais grande, igual eu tinha antes, que batia na bunda. Porque é muito difícil pra cuidar, gente. Nossa senhora, tem que ter muita paciência, tem que ter muito tempo. E como o bebê é pequeno, trabalho e casa, não tenho. É uma coisa que eu não tenho, né? E eu gostei muito do cabelo curtinho, porque é muito fácil de cuidar, gente. Nossa, sério. Assim, o tamanho que ele tá agora, pra mim, tá perfeito. Deixaria assim pra sempre, né? Mas deixar crescer, aí depois eu corto, aí depois se crescer de novo, corto. Mas eu não quero ele mais grandão, mas também não quero muito curtinho. Porque como, por exemplo, curtinho, as pessoas ficam falando que eu pareço muito nova, 12, 13 anos. É uma coisa meio ruim, né? Porque eu já tenho 18 anos, aí a pessoa pensa que eu tenho 12, eu não gosto muito não. Então, para não ficar muito curtinho, nem para parecer tão nova, e também para não ficar muito grande, para não ter muito trabalho na hora de cuidar. Próxima pergunta. Oi, você acha que essa fase do Pedro andando tem sido mais desafiadora que quando recém-nascido ou ao contrário? Eu acho que andando é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ficar de olho na criança para ver se ela não tá fazendo alguma coisa de errado, não tá fazendo bagunça. Já que ela sabe andar, não precisa mais da sua ajuda, ela vai para onde ela quiser e faz o que ela quiser. Então você tem que ficar de olho para ver se não tá colocando o dedo na tomada, se não quebrou alguma coisa para se machucar. Então é um pouquinho mais complicado, tem que sempre ficar de olho, você tenta fazer as coisas assim. Porque quando é recém-nascido, assim, bem recém-nascido mesmo, fica mais dormindo, né? É mama, dorme e faz o cocôzinho, o xixizinho, então eu acho que é bem mais tranquilo, né? Mas em relação à noite, é bem cansativo, né? Que você tem que ficar acordando toda hora. Agora, quando ele já tá mais grandinho, você não precisa ficar acordando toda hora, né? Que é muito, muito cansativo. Então, andando é um pouquinho mais complicado. Só que pra mim, essa fase, assim, tá sendo mais de boa, porque quando o Pedro Miguel ficava muito no colo, eu me sentia extremamente exausta. Porque aí era impossível fazer alguma coisa. Mas eu falo assim, 6 meses, né, 7 meses, e não recém-nascido. Porque como ele já sabe andar, ele já tem mais independência. Então você fala, ah, vai ali na cozinha, vem aqui pro quarto, pega o chinelinho, faz aquilo. Ele já consegue fazer aquelas coisas. Você não precisa ficar indo, voltando, fazendo alguma coisa. Pegar ele no colo, assim, demais. Por causa que a coluna dói bastante, né? Então tem seus lados bons e seus lados ruins. Próxima. Oi, Cami, qual é o nível do bebê? Do baby? Manda beijos. Um beijo, esquece. Beijão.
E ele nasceu no Natal, gente, dia 25 de dezembro, né? E ele nasceu em 2020. Bem no Natal, gente. E vamos ver se quando ele crescer ele vai gostar dessa data, né? Porque o ruim é que ele vai ganhar só um presente, né, gente? As pessoas falam assim, não, toma, já é de Natal e de aniversário. Isso deixa a criança muito triste, gente. Eu nasci perto do Natal, nem foi no Natal, eu ganhava só um presente e a pessoa falava, toma, aniversário e presente. Eu pensava, poxa, mas todo mundo ganha 2 presentes, por que eu vou ganhar só um? E, gente, bem no dia do Natal, aí quando vai fazer festa, as pessoas não podem vir, né? Porque tá comemorando cada um com a sua família. Mas eu penso em fazer alguma coisa bem legal pra virar uma tradição, né? Pra ele não ficar triste. E comenta aqui, se você tiver filho, que dia que seu filho nasceu, pra mim saber. Próxima pergunta. Minha pergunta é, vocês pretendem mudar de casa que moram hoje? Quais são os seus próximos planos? Então, a gente não pretende mudar dessa casa que a gente mora aqui tão cedo, porque aqui é bem legal, assim, né? É ótimo custo-benefício. Então, a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Só se a gente tiver muitas condições mesmo pra gente poder trocar de casa. Mas a gente não tem planos para se mudar daqui. É um lugar que agrada a gente, tá dando certo, né? Apesar de ter só um quarto, dá pra gente dividir, porque o Pedro ainda dorme no berço e dorme com a gente. A gente não tem planos pra se mudar agora. Aí, quem sabe no futuro, quando ele for bem mais grandinho, uns 4 anos, né? Aí ele já quiser seu próprio quarto, né? Porque eu acho legal ter a criança ter seu próprio quarto, né? A gente mude, né? Claro. Mas por enquanto, assim, nos próximos anos a gente não tem intuito de mudar. E meus planos, gente, são comprar uma televisão, comprar um painel, comprar um sofá, comprar uma geladeira, assim, coisas pra casa, né? A gente tá comprando nossas coisinhas aos pouquinhos, né? Graças a Deus a gente já conquistou algumas coisas, só que ainda falta muitas coisas ainda pra gente conquistar. Então faz muita falta a gente ver um filme na televisão, alguma coisa assim, né? Um micro-ondas também, essas coisas assim de casa que são nossos próximos planos. Próxima pergunta. Seu filho já sabe falar? Manda beijos. Um beijo, Laura. Então, falar 100% ele ainda não sabe, né? Tem algumas palavrinhas que ele não sabe, mas a gente tenta ensinar. Mas o básico, assim, papai, mamãe, água, ele sabe falar. Tem palavras que a gente não fala muito, que nem, por exemplo, pega o rodo ali, ele não vai saber. Mas algumas outras coisas ele sabe. Próxima pergunta. Oi, hoje em dia o que é a sua prioridade? Então, minha prioridade é o que eu tinha falado, né? Que são nossos planos, assim, é conquistar as coisas que faltam pra nossa casa, que são muito úteis, né? Nem um micro-ondas, uma máquina de lavar, uma geladeira, uma televisão, são coisas que são muito úteis, faz falta, então tá sendo nossas prioridades. Mas também o que é prioridade? Alimentação, né? Comer bem, saúde, a gente se cuidar, ser mais unido. Próxima. Pretende colocar em prática o desmame do Pedro? Manda um alô para Santarém, Pará. Alô, Santarém, Pará! Então, eu pretendo, né? Mas é uma coisa muito complicada. Assim, tá sendo bem desgastante. Não é fácil você dar mamar. Aí dá vontade de iniciar o desmame. Só que, gente, tipo assim, é muito difícil. Não é só, vou parar de dar mamar, não. Porque a criança, ela é muito apegada, né? O TT é muito mais que um meio de alimentação, é um conforto, né? E é desde quando ele nasceu. Então, é muito difícil. Bom, gente, próxima pergunta. Por que você não fala muito dos seus pais? Manda beijos. Um beijo de... Então, gente, eu não falo muito deles porque eu não gosto de expor a privacidade de ninguém. E se eles não pedirem para aparecer, eu não vou falar sobre eles, não vou mostrar eles, porque eu respeito a privacidade de cada um. Tem muita gente que não gosta de internet, não gosta de aparecer nesse meio, né? Principalmente porque as pessoas começam a comentar sobre sua vida e tem gente que não gosta disso, né? O Manuel, por exemplo, vocês podem ver que eu quase não mostro ele aqui, porque ele não gosta desse meio. Então eu não vou ficar mostrando ele se ele não gosta de aparecer. E exatamente com meus pais. Se eles não me pedirem para aparecer, para eu falar deles, eu não vou falar, porque eu vou respeitar a privacidade. Inclusive, esses dias, quando a minha mãe esteve aqui, eu gravei ela, só que ela pediu para não aparecer. Então, eu dei meio que uma cortadinha nela. Próxima. Por que não coloco o Pedro na creche? Bom, gente, eu tenho muita vontade para me sobrar um tempinho a mais
Só que, tipo assim, não é só colocar na creche, né? Tem toda uma preparação, tem adaptação, tem também que ter vaga, tem que ser um lugar perto, porque eu não consigo ir muito longe para levar o Pedro, né? Porque eu também não tenho carro. Então, não é só colocar na creche, é bem complicado, né? Tem que correr atrás disso, confesso que ainda não fui atrás disso. Conta também das doenças que dá quando você coloca a criança na creche, né? Tem muita criança que dá muita virose toda semana por conta da adaptação. E aí eu fico pensando nisso, fico pensando se vale a pena mesmo eu colocar ele agora, né, ou esperar mais um pouquinho. Principalmente também, ele é muito apegado comigo. Ele nunca ficou longe de mim por muitas horas, então para ele seria muito complicado. Tem lugar também que é muito desrespeitoso com a criança, né, já apareceu aí vários casos nos jornais de creche que amarra a criança, trata a criança super mal. Então tem que pesquisar bastante sobre isso antes de colocar o bebê na creche. Mas confesso que hoje em dia eu tenho vontade, antes eu não tinha vontade, né? Pra poder me sobrar um tempinho a mais, pra me dedicar aqui no canal, no Instagram, me dedicar no meu trabalho, já que não tá sobrando tempo pra mim poder fazer isso. Mas se um dia eu resolver colocar ele na creche, ir atrás disso, né? Falar, não, vou passar pela adaptação, vou confiar nesse lugar. Eu vou mostrar tudo pra vocês, comprando os materiais, escolhendo a creche, levando ele pela primeira vez. Confesso que vai ser muito doloroso pra mim também, porque, nossa, gente, entregar seu filho assim na mão de desconhecidos é muito difícil. Eu não tenho coragem de deixar ele com ninguém, por isso que eu não considero que eu tenho rede de apoio, né? Porque eu poderia deixar com a minha sogra ou com a minha mãe, mas eu não tenho coragem, né? Porque eu não sinto que ninguém vai cuidar dele tão bem como eu cuido. Então, pra isso, gente, é muito complicado, não é só colocar. Mas se caso um dia eu resolver, eu mostro pra vocês. Próxima pergunta. Pretende cortar o cabelo do Pedro Miguel ou deixa crescer? Gente, por mim, tanto faz, eu não tenho preferência se grande ou pequeno, só que o Manuel tem preferência de deixar o cabelo dele mais grandinho, pra poder fazer uns cachinhos assim, bem caídos. Então, eu respeito a opinião dele. Mas se ele quiser cortar, pode cortar, se quiser deixar crescer, pode deixar crescer. Eu não tenho preferência, né? Eu acho que quando o cabelo dele tá arrumadinho, fica bem bonitinho. Agora, quando tá bagunçado assim, né, fica bem pra cima, aí fica feinho, né? Mas aí é só você arrumar. Próxima pergunta. Pretende ter mais filhos? Olha, gente, antigamente eu falava, eu quero ter mais filhos, quero ter pelo menos uns 4 filhos, né? Porque eu sempre tive vontade de ter família grande. Mas hoje em dia eu percebo que não é só ter filho, é muito além disso, é muito difícil você cuidar de uma criança, você tem que estar lá 24 horas por ela, tem todo o cuidado, os gastos. Então, talvez eu não pretenda ter mais filhos, né? Talvez só mais um, não sei, porque eu também não quero ter só um, né? Eu não quero que ele se sinta sozinho. Mas assim, por tudo que eu já passei, tanto gravidez, puerpério, eu sei que é muito difícil e agora no momento eu não quero ter mais filho não. Exatamente por isso que eu coloquei o DIU, que dura 10 anos, né? Porque por mais que eu queira ter mais filhos, só daqui uns 10 anos no mínimo. Quero me dedicar no meu filho, né? Eu sei que se eu tivesse até agora, seria muito complicado eu dividir a atenção entre 2 crianças pequenas. É uma dúvida ainda, né? Talvez daqui 10 anos aí eu pense, agora sim, eu quero ter outro filho. Ou não, eu vou ficar só com o Pedro mesmo. Próxima. O que aconteceu pra você e o Manuel ir morar sozinhos? Vocês brigaram com a irmã do Manuel? Não, gente, não houve briga, a gente nunca brigou, né? Graças a Deus, a gente tinha uma relação legal. Só que a irmã do Manuel resolveu ir morar numa casa que só tinha um quarto, então não tinha como a gente ir com ela, né? O que foi bom, né? Porque eu e o Manuel pôde ter sua própria independência e morar sozinho. Foi muito melhor assim, eu acho. Além de nos aproximar, a gente teve muito mais responsabilidade, porque a gente pode cuidar do nosso próprio cantinho, né? Claro que é muito mais difícil, porque antes as contas eram divididas entre 4 pessoas, né? E depois foi dividida entre 2. Muito mais gastos, principalmente porque a gente não tinha nada, né? A gente tinha até umas coisinhas, mas aí a gente morava com ela, a gente vendeu nossas coisinhas porque não precisava. A gente tinha sofá e a gente vendeu porque ela tinha sofá. A gente tinha um fogão, a gente vendeu porque ela tinha fogão. E aí, tipo, foi um pouco de repente, então a gente ficou bem perdido. Porque a gente teve que caçar casa, teve que procurar móveis baratos, né? A gente não queria voltar para nossos pais, porque a gente já tinha construído uma relação, né? Já sabia como é que era. Então foi um pouquinho complicado por conta disso, mas não teve briga. Foi só porque ela quis mudar de casa e aí não tinha como a gente ir junto também, né? Porque a casa era só de um quarto. Próxima.
Você tem ciúmes do seu marido ter TikTok, Kawaii, por ter muita mulher mostrando o rabo? Ou você nem liga pra essas coisas? Olha, eu não ligo, né? Acho que a pessoa que tem que ter a consciência de não ficar vendo essas coisas, né? Se a pessoa tem namorado, é óbvio que ela não vai ficar vendo essas coisas. Se a pessoa vê isso, pra mim, isso é considerado traição. Então, eu não ligo, porque eu sei que o Manuel tem noção de que isso é errado, ele não vê. Quando eu pego o celular dele, por exemplo, do TikTok, só tem coisa de futebol ou frase assim, continue trabalhando pra você não sei o quê. Então eu sei que ele não vê essas coisas, eu não ligo. Mas se eu entrasse e visse que ele tá vendo essas coisas, com certeza eu ia achar super ruim e a gente ia brigar por conta disso, né? Porque é muita falta de respeito. Do mesmo jeito que eu não faço isso, né? Ver homem mostrando, ele também não vê. Próxima. Você tem uma boa relação com a família do seu namorado? Manda beijos. Um beijo, Pamela. Sim, gente, temos uma boa relação. Assim, não temos muito contato, porque eu não vou muito lá, né? Eu vou mais pra minha avó, porque, como eu disse, gente, a gente só tem um domingo de folga. Então, quando tem, aí eu vou visitar mais minha família, né? É mais ou menos, tipo, um domingo minha família, um domingo família dele, né? Mas aí ele vai lá pra dele e eu vou mais pra minha. Mas quando eu vou lá, a gente de boa, a gente tem uns contatos, nunca brigou, graças a Deus, né? Porque tem muita relação de sogra e nora que é horrível. Mas a minha sogra, ela é super de boa, ela é bem legal. Próxima. Qual foi o maior erro da sua vida no passado e o que você não faria novamente no presente? Bom, antigamente eu ficava me corroendo com os erros do passado, mas hoje em dia eu aprendi que se não fosse esses erros, eu não teria aprendizado. Mas o que eu considero o maior erro, tanto no meu passado quanto no meu presente, é não estudar sobre aquilo e me dedicar. Às vezes eu perdi muitas oportunidades por não ter me dedicado, né? Se eu tivesse me dedicado, eu estaria em outra vida hoje em dia, né? Isso eu considero um erro que talvez afete, né? Eu fico, nossa, devia ter feito diferente. Mas já passou, né? Aprendi que agora, quando vier outra oportunidade, eu tenho que estudar e me dedicar. Agora, o que você não faria novamente é isso, né? Exatamente. Que eu aprendi com o meu erro, então eu sei que quando vier uma outra oportunidade, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar sobre aquilo. Se não fosse pelo meu erro, eu não saberia que eu teria que fazer isso no presente ou no futuro. Então a gente aprende com nossos erros. Os erros fazem a gente, é importante, né? A gente nunca só vai acertar. Vai ter momentos que a gente vai errar, mas o importante é você tirar uma lição daquilo. E agora, gente, para finalizar, a última pergunta. Você prefere fazer uma faculdade no futuro? O que você busca para a vida? Se você não trabalhasse hoje no YouTube, o que você planejava fazer para criar seu filho? Bom, eu queria fazer perguntas diferentes e achei essas interessantes. Conta, tô curiosa. Um beijo. Beijão. Então, primeira pergunta. Se eu pretendo fazer faculdade? Creio eu que não pretendo fazer faculdade. Vamos supor que o YouTube acaba amanhã, a internet acaba amanhã. Eu não pretendo fazer uma faculdade, eu prefiro abrir meu próprio negócio. Antigamente, assim, é uma pergunta que eu muito recebo se eu tinha vontade de fazer alguma faculdade, né? Eu tinha vontade de fazer pedagogia, né? Mas hoje em dia é uma coisa que eu não me identifico mais. Agora, se fosse pra mim fazer uma faculdade, eu faria de nutrição, porque desde que o Pedro Miguel começou a introdução alimentar, eu pesquisei muito sobre isso e eu achei uma área muito legal, uma área que eu gosto muito, então eu faria a faculdade por prazer. Só que eu prefiro abrir um negócio do que fazer uma faculdade. O que busca para a vida? Eu busco, gente, ter uma vida tranquila, né? Bem financeiro, bem de saúde, bem com a minha família. Trabalhasse hoje no YouTube, o que você planejava para criar seu filho? Bom, como eu disse, eu abriria meu negócio. Eu sempre gostei de culinária, fazer doce, então provavelmente eu mexeria com isso, né? Coisa de doce. Eu já até abri uma lojinha, né? Mas pela falta de tempo eu tive que fechar ela. Mas provavelmente seria isso. E eu também achei essas perguntas bem legais, né? É bom responder perguntas diferentes, porque às vezes acaba repetindo muito, né? E fica enjoativo. E aí eu sempre respondendo novas perguntas diferentes para vocês poderem saber mais um pouquinho da minha vida e tirar a curiosidade de vocês. Mas então é isso, gente. O vídeo foi esse, respondi aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, comenta cabo. E é isso, deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho para ser notificado quando eu postar os próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia. Me segue também no outro canal que vai estar aqui na descrição. Gente, um beijão pra todo mundo. Tchau!